paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos aqui estudando as lições da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, da classe dos adultos, e nesta oportunidade nós estaremos estudando a lição de número 8. E a lição de número 8, ela é para o dia 19 de novembro de 2023. Lembrando aos irmãos que as 7 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Pregando o Evangelho. Esta lição de número 8, irmãos, ela tem como tema missionários fazedores de tendas. Vamos entender este conceito à luz da Escritura. Temos como texto áureo Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no verso de número 34, que diz assim: Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. Eu já comentei aqui em lições anteriores que onde tem um coração que não conhece a Cristo, ali nós temos um campo missionário. Temos como leitura bíblica em classe Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do verso 1 ao 5, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 e versículo de número 12. Diz assim, Atos: Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia um pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: E procureis viver quietos, e tratar do vosso próprio negócio, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Nós temos então aqui 3 objetivos para esta lição de hoje. Primeiro objetivo, relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. Segundo objetivo, explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E o terceiro, discutir vocação, profissão e missões. Temos como parte motivacional para a nossa lição de hoje que fazer missões por meio do contexto profissional em que a pessoa atua pode ser uma grande vocação que trará resultados gloriosos para o reino de Deus. Então, nós vamos estudar na lição de hoje que Paulo, ele trabalhava pregando e pregava, ensinando. Por onde ele ia, ele não deixava de trabalhar, de ter o seu sustento com as suas próprias mãos. Porém, a Bíblia pautada na Bíblia, ele também diz que isso não é errado aos olhos de Deus, que o missionário, que o ministro, aquele que leva a palavra, que ele possa ser sustentado por aqueles que ele leva o conhecimento. Mas ele, nós vamos ver na lição de hoje, ele optou por não fazer desta maneira. Então aqui, para encerrar essa parte motivacional aqui, se você exerce uma profissão, seja de viajante, seja empreendedor, qual profissão você for, e vê ali uma oportunidade dentro da ética de falar do amor de Jesus Cristo, por que dentro da ética? Porque nós temos que respeitar também as instituições às quais nós estamos inseridos. Muitas vezes você não tem a possibilidade de falar abertamente, em relação a fazer missões, a evangelizar. Mas se você tem essa oportunidade, ou mesmo com as estratégias que Deus vai te dando no decorrer do seu dia a dia, que o seu local, que onde você esteja, seja ali um ponto para ganhar almas para o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, a parte de introdução desta lição de hoje, ela vem dizendo: a lição desta semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo, como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo.
E de acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tenda. O que significa esse conceito? Temos como palavra-chave a palavra profissão. Profissão, a gente entende que é aquilo que você foi capacitado, né, ou se capacitou, buscou conhecimento, preparo, que nós vamos estudar na lição de hoje também, para realizar algo, né? E os tópicos desta lição aqui, nós teremos 3 tópicos, né, como de costume, cada tópico aqui com os seus subtópicos. O primeiro diz assim: a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Primeiro subtópico: a profissão do apóstolo Paulo. Essa expressão fazedores de tenda, essa expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores de couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, há um casal que tinha a mesma profissão do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila, como nós vamos fazer menção agora, lá na leitura bíblica em classe, em Atos capítulo 18, onde, lá no verso 2, diz assim, ó: e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, né, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles, e como era de mesmo ofício, do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então esse texto está lá na nossa leitura bíblica em classe, aqui nesse encontro aqui, né, de Paulo com Priscila e Áquila. E aí, o apóstolo Paulo se encontrou com esse casal, passou a morar e trabalhar junto com eles, dividindo o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas de salvação aos outros. Então, neste primeiro subtópico, vimos aqui, né, que Paulo, ele aprendeu esse ofício. A revista vai trazer que talvez ali na sua juventude ele aprendeu essa profissão, e aí quando ele encontra este casal, ele vai ali, passa a morar com eles, trabalhar, e não deixa, né, de evangelizar, de falar do amor de Jesus Cristo. O segundo subtópico diz: como o apóstolo Paulo conjuga vida profissional e ministerial? É uma pergunta, vamos às respostas. A tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, e cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. Neste contexto, embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Quero ler aqui com os irmãos 1 Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 12. 1 Coríntios, capítulo de número 9, no verso de número 12. É uma lição bem gostosa da gente estar estudando e entendendo todos os contextos. Olha o que Paulo vem dizendo: se outros participam deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós, mas nós não usamos deste direito. Que direito? De ser sustentado ali pelas igrejas. Antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Porém, Paulo mesmo vai declarar, né, que em um certo momento ele até ensinou ali errado. Por quê? Porque as pessoas não pegaram este costume de estar ali ajudando. E diante da palavra, diante da escritura, né, vemos o quê? Que apesar dele não usar deste direito, ele tinha esse direito, né, de poder ali estar sendo sustentado pela igreja. E por que que ele não usava desse direito dele? O seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesse financeiro. E aí a gente ainda pode trazer aqui neste conceito aqui, ó, que como a revista trouxe aqui, ó, eles, Priscila e Áquila, eles mostram que um profissional, mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida toda à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período e momentos específicos. Assim, eles podiam pregar nas sinagogas ou em qualquer lugar onde alguém pudesse escutar a sua mensagem. E olha o que o autor da revista pontua: dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, falando aqui de Paulo, de Priscila e Áquila, eles podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores. Então, neste contexto aqui, para ficar
claro aos irmãos. Paulo não usava desse direito, porém, ele sabia que esse era um direito, vamos falar assim, adquirido. O terceiro subtópico vem trazendo a ética financeira na atividade missionária de Paulo. Aqui esta palavra ética, irmãos, o que significa? Significa disciplina que orienta o comportamento humano, ou seja, o conjunto de regras que nos orienta. Então, a gente precisa entender aqui, e eu entendo desta maneira, não ninguém aqui está indo contra o ensinamento que nós estamos trazendo, muito pelo contrário, mas esta palavra ética, se lá no seu trabalho tem um conjunto de regras, de normas que ditam algumas diretrizes a respeito desta questão de evangelização, você tem que se policiar e ser ético para que você não se comprometa no seu trabalho. Porque nós vamos ver que antigamente o povo deixava tudo, né, os missionários deixavam tudo para estudo, trabalho, etc., para irem para o campo missionário. E hoje isso pode ser feito de uma outra maneira, conciliando as duas coisas. Porém, né, debaixo dessas regras, dessas normas, desta ética que eu trouxe aqui aos irmãos. Ninguém vai sair. Eu vejo assim, já tive até, né, essa questão em empresas que trabalhei, né? A pessoa ficar o tempo todo ali envolvida, seja com celular, seja com o novo, aquele novo testamento, lendo ali, e o trabalho, a produção ali, ela parada, né? E às vezes a pessoa conversando com uma outra, um assunto desse, que não é proibido, irmãos, entendam o que eu estou falando, porém, né, há tempo e há momento, né, para todas as coisas. Então nós temos que dar sempre exemplo como bom cristão, porque senão alguém pode chegar e falar também, olha lá, vem trabalhar, fica só com o celular na mão, lendo a Bíblia, fazendo isso, fazendo aquilo, evangelizando ali, evangelizando aqui, e o trabalho está parado. Então a gente tem que ter ali, né, um senso de equilíbrio. É nesse sentido que eu estou trazendo aqui aos irmãos, né, sem apontar aqui dedo a ninguém, dentro do conceito aqui, ó, da nossa lição. E o objetivo da nossa lição de hoje é o que? Trazer esse equilíbrio, né, entre você, na sua vida profissional, assim como Paulo fazia, também pregado ao amor de Jesus Cristo, mas não deixar essa outra parte, né, se sobressair a ponto de você também vir a ser prejudicado no seu trabalho. Nesse contexto, ó, sobre a ética, o apóstolo Paulo considerava o costume judaico incorporado ao cristianismo e de os ministros receberem ajuda econômica da parte daqueles para quem ministravam como uma norma legítima. Aqui, ó, dá para a gente estar lendo a Gálatas, né, capítulo de número 6, no verso de número 6, ó. Olha o que Paulo vai dizer para enfatizar, né, o que nós acabamos de ler aqui. E espero que o Espírito Santo do Senhor esteja falando ao seu coração. Não estou aqui desmotivando ninguém ou indo contra o conceito que estamos estudando. Estou falando que há tempo para todas as coisas que nós nos devemos, né, ter este bom senso ético aí. Olha o que Paulo vem dizer, embasando, né, o que nós acabamos de ler. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, essa aqui é a palavra do Senhor. Ainda nesse conceito, ó, no entanto, ó, Paulo geralmente não aceitava ofertas em dinheiro enviado pelas igrejas cristãs, e muito menos ainda as exigia, ainda que algumas ofertas voluntárias lhe tivessem sido enviadas pelos crentes de Filipe, conforme nós lemos, né, em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso de número 12. Então, neste primeiro tópico aqui, nós estudamos sobre a profissão do apóstolo Paulo, que ele era fazedor de tendas, né, tratava ali de trabalhar com couro de cabra, né. Também aprendemos aqui como o apóstolo Paulo ele conjugava a vida profissional e ministerial, ou seja, ele não perdia ali a oportunidade de onde ele estava de evangelizar, de falar do amor de Cristo, né? E também aprendemos aqui sobre a ética financeira na atividade missionária de Paulo. E aqui eu trouxe aos irmãos, né, uma opinião própria, a minha opinião, quero deixar isso bem claro, a respeito, né, de nós
estarmos conciliando evangelização e trabalho, sempre tomando cuidado para sermos os mais éticos e darmos testemunho onde nós estivermos. A sinopse deste tópico diz assim: o apóstolo Paulo relacionou a vida ministerial com a vida profissional. No tópico de número 2, continuaremos estudando o seguinte tema: missionários fazedores de tenda. Então aqui nós iremos trazer o conceito sobre este termo, fazedores de tenda. Então o primeiro subtópico diz fazedores de tenda. Fazer tendas não é uma ideia nova, porém, quero mencionar aqui que para mim é uma novidade. Não conhecia esse termo aplicado a este sentido. Daí a importância de estarmos estudando. O que significa, então, o que podemos aprender aqui? Segundo os missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, como eu trouxe aos irmãos. Abandonavam ali o trabalho, profissão, estudo, ou seja, largava-se tudo para ir fazer a obra missionária. Hoje, o entendimento tornou-se um pouco mais amplo. Em que sentido? É perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Como disse aos irmãos, tem um pessoal, por exemplo, que trabalha viajando, sei lá, no avião, no ônibus, no carro, dá para você estar fazendo missões. Talvez você interage no meio que dá para você estar ali fazendo missões, falando do amor de Jesus Cristo. Volto a frisar aqui, guardar esse conjunto de normas e de regras, de conceituar as duas coisas como o apóstolo Paulo ele vem nos ensinando a fazer. Então hoje não é mais necessário que você largue tudo para a obra missionária. Dá para você conciliar aí as duas coisas. O segundo subtópico vai trazer a força missionária do mundo. Missões se tornaram um movimento global que começou com a ação de Deus pela sua graça, para reconciliar o mundo consigo mesmo. Olha lá esse conceito de graça. O que é graça? Graça é presente e merecido. Então começou com o próprio Deus e ele conta com cada um de nós, sejamos profissionais, empreendedores, estudantes, que se movam entre culturas para servir a Cristo. Por quê? Porque o mundo hoje está globalizado. Então, esses profissionais liberais, podemos trazer nesse conceito aqui, têm essa condição de estarem, talvez, de uma maneira mais fácil, levando a palavra do Senhor. E ainda o autor da revista traz aqui que a maioria dos grupos de povos não alcançados ou menos alcançados vivem em nações e que são fechadas aos missionários tradicionais. Daí, essas pessoas, elas têm essas condições de estarem levando, cristão com diferentes habilidades, ofícios, negócios e profissões, tem acesso a lugares onde os tradicionais missionários, plantadores de igrejas e evangelismo, não têm. Então, talvez neste contexto aqui, essas pessoas elas tenham mais facilidade para estar levando, seja uma Bíblia, seja um texto, seja um conteúdo, do que missionários tradicionais ali, que faziam só isso. Esse é o contexto aqui dessa força missionária aqui no mundo. O terceiro subtópico ele traz o preparo dos fazedores de tenda. Esta palavra preparo é o quê? Tudo que o indivíduo aprendeu, segundo o dicionário da língua portuguesa. Então, não é assim de qualquer maneira. Tem que se haver um preparo, uma capacitação, seja ela na vida secular, por exemplo. Eu quero fazer missões em um outro país. Será que eu estou me preparando, já em estar falando, a língua, conhecendo os costumes deste país? Eu sei que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Nada impossível é Deus pecar. O restante, para ele é possível todas as coisas. Você sai daqui sem saber falar nada, chega lá e pregar numa outra língua. Mas eu digo assim, que o preparo para que possamos ser esses fazedores de tendas cabe a nós.
né? Cabe à igreja que está enviando, né? Está ali o quê? Fazendo todo um planejamento, como a gente vai estar vendo, para preparar estas pessoas. E aqui, ó, é muito oportuna a orientação do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, em que a boa instrução é necessária a todo bom obreiro da causa do mestre. Vamos lá ler 2 Timóteo, capítulo de número 3, no verso de número 17. Tem uma palavra aqui que me chamou muita atenção. 2 Timóteo, capítulo de número 3, no verso de número 17, a palavra do Senhor diz assim, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É possível ser perfeito? Vamos à definição do que é perfeito. Perfeito é onde não há defeito, ou seja, é impecável, ou seja, excelente. Então, partindo deste princípio, Paulo estava explicando aqui a Timóteo aqui. Timóteo, não é a perfeição em si, ser perfeito em si. Vamos entender que esse conceito aqui. Ser perfeito nesse sentido aqui é o quê? É você estar ali sem erro, sem defeito, impecável no objetivo ao qual você se propôs a fazê-lo e executar este objetivo com excelência. Por exemplo, um exemplo aqui, na minha vida profissional, eu me propus ali a executar uma peça, executar uma tarefa. Eu me capacitei, lembra lá do tema do tópico? Preparo. Eu me preparei, eu me capacitei para poder executar aquela peça, seja em uma determinada máquina, em uma determinada situação. Então, aos meus olhos ali, eu atingi o objetivo e aos olhos do projeto, do desenho, eu atingi a perfeição naquela tarefa. Para outro, pode ser que olhe e fale, ó, ficou uma rebarba aqui, ficou uma marquinha ali, ficou isso aqui, porém, no que eu fiz, busquei ser perfeito para aquela tarefa. Então é neste sentido aqui que nós devemos adquirir instrução e conhecimento para estarmos fazendo com perfeição, sem erro, sem defeito, ou seja, de uma maneira excelente, esta tarefa que nos foi atribuída aqui. Então, neste tópico de número 2, estudamos sobre o conceito de fazedores de tenda, estudamos também sobre a força missionária no mundo, e aqui a gente enfatizou bem, né, que hoje não há necessidade de se largar tudo, abandonar tudo para estar fazendo a obra, dá para conciliar as coisas aí. Falamos sobre a graça do nosso Deus, que começou com Ele, né, o plano de salvação para a nossa vida. Então o resumo diz assim, fazedores de tenda é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões, né? O terceiro tópico, vamos trazer o seguinte tema, vocação profissional e missões. Aqui nós temos também 3 subtópicos. O primeiro, Deus é quem chama. Vou repetir, Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para nos envolvermos com os trabalhos em igrejas locais. Esse termo vocação, irmãos, nós vamos ver aqui o conceito da revista, mas já adiantando aos irmãos, é uma disposição natural, é uma tendência que nós já temos a estar ali aptos a isso. E quem coloca esse desejo no nosso coração? Deus. Quem nos chama? Deus. E nós vamos ver também o que na revistinha aqui, ó, que é Deus quem coloca em nosso coração a disposição ou aptidão para executar um determinado ofício. É Ele quem capacita, comissiona e habilita. É Ele quem gera em nós o envolvimento com estas causas específicas. Não adianta, irmãos, aquele que não tem a vocação, que não tem a tendência, que não tem esse chamado, né, para missões, vamos dizer dessa maneira, você querer convencê-lo disso, mesmo porque é o Espírito Santo, Senhor, que convence o homem, né? Então, neste conceito que nós estamos trazendo aqui, ó, é Deus que chama, é Deus que capacita, é Ele que comissiona e é Ele que nos habilita a estarmos realizando esta boa obra. O segundo subtópico, exercendo esta vocação. O que é isso? Colocar em prática esta tendência, esta vontade, este desejo que Deus nos deu.
Quando respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, é que encontramos nosso propósito de vida. Aqui o autor da revista traz uma definição então para a vocação. A vocação é a missão única para a qual cada um de nós foi preparado a fim de prestarmos serviço ao nosso Criador. É a razão pela qual cada um de nós somos efetivamente criados por Deus. Olha que forte isso. Ele mesmo quem nos dá a condição para realizarmos tais tarefas por meio de nossos dons e virtudes. E também é Ele que dá os nossos dons e virtudes. O apóstolo Paulo foi um grande homem de fé, obediência e comprometimento. E Paulo fala assim: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então, que possamos ter isso como exemplo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do Evangelho por onde Deus o enviava. Aqui, irmãos, quero trazer uma parte aos irmãos, né, em uma reflexão minha sobre esta parte aqui, ó, testemunhando do Evangelho, né? No nosso entendimento aqui, é assim: eu posso conciliar as duas coisas? Sim, sem perder este testemunho de uma vida cristã, de uma vida honrosa. Porque muitas pessoas, a única Bíblia que elas estão lendo é a minha atitude, a sua atitude, o meu testemunho e o seu testemunho. Você compreende isso? Então Paulo, ele dava testemunho por onde quer que Deus o enviava. E Paulo era o quê? Sábio. Nós acabamos de ver aqui, ó, 3 características fundamentais para nós o imitarmos. Fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Obediente e comprometido, né? Então, neste conceito aqui, podemos trazer ainda que o nosso, lá no terceiro subtópico, vai trazer sobre minha profissão, meu campo missionário. Aqui, ó, nosso único propósito, ó o propósito da nossa, ó o objetivo da nossa criação, né, de sermos criados por Deus. Olha aqui, ó, o principal, glorificar o nome de Deus, Pai, dentro e fora da igreja. O autor da revista pontua aqui, ó, não adianta, né, o que temos, o que fazemos, o que falamos, o nosso objetivo primário, glorificar o nome de Deus. E eu entendo que este glorificar o nome de Deus passa em nós darmos testemunho por onde quer que nós estejamos. Onde quer que Deus nos envie, temos que dar testemunho. Então aqui, ó, tudo que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Concluindo aqui este subtópico, portanto, no campo missionário há lugar para todos. E Deus vai te dar a estratégia correta para que você aplique a palavra dele. Amém? Então, nós estudamos neste tópico de número 3, ó, o conceito sobre fazedores de tenda, a força missionária no mundo. No terceiro subtópico falamos muito sobre preparo, sobre capacitação, sobre o que significa esse conceito de ser perfeito. Perfeito é algo sem defeito, é impecável. Então, que possamos fazer para Deus sem defeito, com excelência e impecável. Neste resumo temos, ó, Deus chama profissionais para fazerem de suas profissões um campo missionário. Temos como conclusão para a nossa aula de hoje que Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem de salvação até os confins da terra, que é o tema, né, da nossa revista. E aqui ainda podemos trazer que uma vez, ó, que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulado. Aqui é importante também a gente salientar o quê? Que para sermos fazedores de tenda, temos que estar aqui o quê? Qualificados para esta tarefa. Temos que fazer a nossa parte, buscar esta qualificação, e também a igreja que vai enviar
Nós vamos estudar isso na lição número 9, né, sobre a igreja e o sustento missionário. Estas igrejas têm que dar também a capacitação e o suporte para que nós possamos estar fazendo com excelência a obra do nosso Deus. Amém? Querendo Deus em Cristo Jesus, estaremos aqui então para estudar a lição de número 9, que terá como tema, como citei aos irmãos, a igreja e o sustento missionário. Que Deus continue abençoando a sua vida, sua família, que Deus continue abençoando o seu trabalho e o seu ministério, te dando bom senso, ética, te dando estratégia em tudo quanto Ele te propor a fazer. Amém?